Ninguém esperava que aquela mulher, com o rosto marcado pelo cansaço e as mãos ásperas de tanto trabalho, conseguisse chegar tão longe. Mas também ninguém esperava que, naquela noite fria de inverno, ela seria expulsa da própria casa. Helena tinha apenas 23 anos quando descobriu que estava grávida. A notícia chegou como um terremoto silencioso, daqueles que destroem tudo por dentro antes de mostrar os estragos do lado de fora. Ela estava radiante, mesmo com todo o medo que sentia. Afinal, não era apenas uma criança que crescia dentro dela. Era uma promessa, uma nova chance de construir algo verdadeiro. Quando contou para Ricardo, o homem com quem dividia a vida há 4 anos, esperava ver nos olhos dele a mesma alegria que sentia. Mas o que encontrou foi um silêncio gelado, seguido de uma frieza que ela jamais havia visto antes. "Você tem certeza de que é meu?" ele perguntou, com uma voz que cortava como lâmina. Helena sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. As palavras dele ecoaram na sala pequena do apartamento que dividiam, um lugar modesto, mas que ela sempre chamou de lar. Tentou explicar, justificar, provar o óbvio, mas cada palavra que saía da sua boca parecia apenas aumentar a raiva dele. "Eu não pedi por isso. Não estou pronto. E, sinceramente, Helena, eu nem sei se quero estar com você", ele disse, enquanto desviava o olhar, como se estivesse falando de algo insignificante, de uma conta atrasada ou de um problema qualquer no trabalho. Ela sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair. Não na frente dele, não naquele momento. Tentou respirar fundo, tentou encontrar alguma lógica naquilo tudo, mas tudo o que conseguiu foi um aperto no peito que parecia sufocá-la. Nos dias seguintes, Ricardo foi se afastando. Chegava tarde, saía cedo, mal olhava para ela. E quando olhava, era com uma mistura de desdém e impaciência, como se a presença dela fosse um incômodo que ele não tinha mais paciência para suportar. Helena tentou se manter firme. Acordava de madrugada para trabalhar na padaria do bairro, voltava para casa exausta, mas ainda assim preparava o jantar, arrumava a casa, cuidava de tudo, porque acreditava que, se mostrasse a ele que conseguiria dar conta, que seria uma boa mãe, talvez ele mudasse de ideia. Talvez ele voltasse a ser o homem que ela conheceu. Mas Ricardo não voltou. E numa noite de chuva pesada, ele chegou em casa acompanhado. A mulher ao lado dele era mais jovem, vestida de forma impecável, e sorria com uma arrogância que fez o estômago de Helena revirar. "Arruma suas coisas e sai", ele disse, sem rodeios, sem um pingo de remorso na voz. Helena olhou para ele, incrédula. Olhou para a mulher ao lado que sorria como se estivesse assistindo a um show. Tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou se mover, mas as pernas pareciam presas ao chão. "Você me ouviu, Helena? Esse apartamento é meu. Você não tem direito nenhum de estar aqui. Pega suas coisas e vai embora." "Mas, Ricardo, eu estou grávida. Para onde eu vou?" Ela conseguiu sussurrar, com a voz trêmula e os olhos finalmente se enchendo de lágrimas. Ele deu de ombros. A mulher ao lado dele riu baixinho, como se aquilo tudo fosse apenas um detalhe sem importância. "Não é problema meu. Você deveria ter pensado nisso antes." "Antes de quê? Antes de amá-lo? Antes de confiar nele? Antes de acreditar que ele era diferente?" Helena juntou o pouco que tinha numa mala velha e saiu debaixo da chuva. Não tinha para onde ir. A família tinha se afastado dela quando começou a se relacionar com Ricardo, dizendo que ele não prestava, que ela estava cometendo um erro. E agora, sem dinheiro, sem casa e com uma vida crescendo dentro dela, tudo o que tinha era o vazio. Caminhou pelas ruas escuras, encharcada, sentindo o frio atravessar os ossos. Pensou em desistir. Pensou que talvez fosse mais fácil simplesmente sumir, desaparecer como se nunca tivesse existido. Mas então, sentiu um movimento leve na barriga, pequeno, quase imperceptível. E naquele instante, algo mudou. Ela parou debaixo de um poste de luz, olhou para o céu cinzento e fez uma promessa silenciosa. "Eu vou te dar tudo o que eu não tive. Vou te proteger. Vou fazer você se orgulhar de mim." Não sabia como. Não sabia de onde tiraria forças. Mas naquela noite, enquanto a chuva caía e o mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor, Helena decidiu que não seria destruída. Encontrou abrigo numa pensão barata, num quarto minúsculo que cheirava a mofo
e tinha apenas uma cama velha e um armário quebrado. Mas era um lugar, era um começo, e por enquanto, era tudo o que ela tinha. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida dela. Trabalhou em 3 empregos diferentes, limpando casas, servindo mesas, lavando roupas. O corpo doía, os pés inchavam, a barriga crescia, mas ela não parava, não podia parar. Quando o bebê nasceu, num parto complicado e doloroso, Helena segurou aquele menino nos braços e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Era como se, pela primeira vez na vida, tudo fizesse sentido, como se toda a dor, toda a humilhação, toda a luta valesse a pena. Ela chamou o menino de Miguel, e olhando para aquele rostinho pequeno, para aqueles olhos fechados e aquelas mãozinhas delicadas, fez outra promessa. Você vai ter tudo. Vou fazer você ser alguém na vida. Não importa o que eu precise fazer. Mas o que aconteceu depois mudaria tudo. Os primeiros anos foram uma batalha silenciosa. Helena acordava às 4 da manhã, deixava Miguel com uma vizinha idosa que cobrava pouco e saía para trabalhar antes mesmo do sol nascer. Voltava à noite exausta, mas ainda encontrava forças para dar banho no menino, preparar a janta, contar uma história antes de dormir. Miguel crescia rápido. Aos 3 anos, já falava frases completas, fazia perguntas sobre tudo, ria com facilidade. Era uma criança alegre, apesar de tudo. E Helena fazia questão de que ele nunca sentisse falta de nada essencial, mesmo que isso significasse que ela própria passasse fome para garantir que ele tivesse comida no prato. Mas a vida não facilitava. O dinheiro nunca era suficiente. As contas se acumulavam. E por mais que ela trabalhasse, parecia sempre estar um passo atrás, sempre correndo atrás de algo que nunca alcançava. Foi numa tarde de domingo, quando Miguel tinha 5 anos, que tudo começou a mudar. Helena estava no mercado contando moedas para comprar o básico, quando sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Desculpe incomodar, mas... Você está bem? A voz era gentil, feminina, cheia de uma preocupação genuína. Helena se virou e encontrou uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos num coque e olhos que pareciam enxergar além da superfície. Ela vestia roupas simples, mas havia algo nela que transmitia dignidade. Estou bem, obrigada, Helena respondeu, tentando disfarçar as lágrimas que ameaçavam cair. A mulher olhou para o carrinho quase vazio, para as moedas na mão dela, e sorriu com uma tristeza compreensiva. Eu me chamo Dona Irene. Trabalho na escola do bairro, sou merendeira lá há mais de 20 anos, e eu sei reconhecer uma mãe lutadora quando vejo uma. Helena não sabia o que dizer. Estava acostumada com olhares de julgamento, com sussurros maldosos, com pessoas que a tratavam como se fosse invisível. Mas aquela mulher, havia algo diferente nela. Você tem filhos? Dona Irene perguntou com delicadeza. Tenho um menino, Miguel. Ele tem 5 anos. Já está na idade de ir para a escola então, a mulher disse com um sorriso caloroso. Por que não leva ele lá na escola onde trabalho? É pública, mas é boa, e eu posso ajudar a garantir que ele receba as refeições adequadamente. Helena sentiu um nó na garganta. Era raro encontrar bondade sem segundas intenções. Era raro que alguém se importasse. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, minha filha. Só cuide desse menino. E se precisar de algo, me procure. Mães que lutam sozinhas precisam saber que não estão completamente sozinhas. Aquele encontro mudou algo dentro de Helena. Dona Irene se tornou mais do que uma conhecida. Tornou-se uma amiga, uma conselheira, quase uma mãe. Quando Helena não tinha dinheiro para comprar material escolar, Dona Irene arranjava cadernos e lápis usados. Quando Miguel adoecia e Helena precisava faltar ao trabalho, Dona Irene levava sopas e remédios caseiros. Mas nem tudo era luz. Porque no mesmo momento em que a bondade de Dona Irene aquecia o coração de Helena, a maldade de Ricardo voltava para assombrá-la. Miguel tinha 7 anos quando Ricardo apareceu pela primeira vez. Helena estava voltando do trabalho com o menino quando viu aquele rosto que tentava esquecer há anos. Ele estava diferente. Mais velho, mais cansado, mas ainda com aquele ar de arrogância que ela reconhecia. Helena, ele disse, bloqueando o caminho dela. Ela segurou a mão de Miguel com força, sentindo o coração acelerar. O que você quer? Quero conhecer meu filho. A audácia daquelas palavras
fez o sangue dela ferver. Meu filho, depois de anos de abandono, depois de ter jogado ela na rua grávida, depois de nunca ter mandado um centavo, ele tinha a coragem de aparecer e reivindicar paternidade. Você não tem filho. Você tem um garoto que eu criei sozinha, que eu alimentei, que eu protegi. Você não tem direito nenhum sobre ele. Ricardo sorriu, mas era um sorriso vazio, cruel. Eu tenho todos os direitos. Sou o pai biológico. E se você não me deixar ver ele, vou à justiça. Helena sentiu o mundo girar. Sabia que ele estava certo, ao menos tecnicamente. Sabia que, mesmo tendo abandonado tudo, ele ainda tinha direitos legais. E ela não tinha dinheiro para advogados, não tinha como lutar contra isso. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Ele deu de ombros, com aquela mesma indiferença de sempre. Porque posso. E porque ele é meu filho também. Miguel, que até então estava em silêncio, olhou para o homem e depois para a mãe. Havia confusão em seus olhos, mas também medo. Mãe, quem é esse homem? Helena se ajoelhou na frente do menino, segurou o rosto dele com as duas mãos. Ninguém importante, meu amor. Vamos para casa. Mas Ricardo não desistiu. Nos meses seguintes, ele aparecia de tempos em tempos. Sempre com aquele ar superior, sempre fazendo questão de lembrar Helena de que poderia tirar Miguel dela se quisesse. Nunca trazia nada, nunca ajudava com nada. Apenas aparecia para atormentar, para plantar medo, para fazer ela se sentir pequena. E o pior é que funcionava. Helena começou a ter pesadelos imaginando o dia em que um juiz decidiria tirar seu filho dela. Imaginando Miguel sendo criado por aquele homem cruel e pela mulher que havia rido da sua dor. Foi Dona Irene quem a segurou quando ela desmoronou. Helena, escuta o que vou te dizer. Esse homem pode ter plantado a semente, mas foi você quem regou, quem cuidou, quem fez essa criança crescer. E o Miguel sabe disso. Ele sabe quem é a mãe dele. E nenhum juiz no mundo vai conseguir apagar isso. Mas e se ele conseguir a guarda? E se eu perder meu filho? Você não vai perder, porque você é tudo que aquele menino tem. E ele sabe disso melhor do que ninguém. Helena queria acreditar. Queria ter fé de que tudo daria certo. Mas o medo era maior que a esperança. E toda vez que Ricardo aparecia, esse medo se renovava. Miguel, por sua vez, começava a entender aos poucos o que estava acontecendo. Começava a fazer perguntas. Começava a perceber que havia algo errado com aquele homem que se dizia seu pai, mas nunca agia como tal. Mãe, por que ele aparece aqui se nunca traz nada? Por que ele não mora com a gente? Helena não sabia o que responder. Não queria plantar ódio no coração do filho, mas também não conseguia mentir. Porque algumas pessoas não sabem o que é amor de verdade, meu filho. Mas eu sei, e eu te amo mais do que tudo nesse mundo. E Miguel, mesmo sendo apenas uma criança, abraçava a mãe com uma força que parecia desproporcional para seu tamanho. Eu também te amo, mãe. E quando eu crescer, vou cuidar de você. Aquelas palavras eram o combustível que Helena precisava para continuar, mas a luta estava longe de terminar. Ricardo continuava aparecendo, continuava ameaçando, continuava mostrando que o inferno não era um lugar distante. Estava ali, na porta de casa, usando a lei e a crueldade como armas. E enquanto isso, Dona Irene continuava sendo a luz no meio da escuridão, ajudando, aconselhando, rezando, plantando em Helena uma semente que ainda não havia germinado, mas que um dia floresceria. Ela ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto seria o início da sua transformação. Os anos passaram como uma maratona sem linha de chegada. Miguel crescia, e com ele cresciam também os sonhos de Helena. Ela não queria apenas que o filho sobrevivesse. Queria que ele prosperasse, que fosse além do que ela jamais conseguiu ser. Aos 10 anos, Miguel já mostrava sinais de ser diferente. Enquanto outras crianças brincavam na rua até tarde, ele ficava debruçado sobre os livros, fazendo lições de casa com uma seriedade que impressionava até os professores. Helena via nele algo que a fazia acreditar que tudo valia a pena. Mas a vida continuava pesada. Helena trabalhava agora em 4 lugares diferentes. De madrugada, limpava escritórios. Durante a manhã, lavava roupas para famílias do bairro Nobre. À tarde, trabalhava numa lanchonete. E à noite, quando todos já estavam dormindo, costurava roupas por encomenda até os olhos não aguentarem mais ficar abertos. Havia dias em que ela olhava para o espelho
e não reconhecia a mulher que via. O rosto estava marcado por rugas precoces, as mãos calejadas pareciam de alguém muito mais velha, os ombros curvavam sob o peso de tanto carregar. Mas quando olhava para Miguel, tudo isso desaparecia, porque ele era a prova viva de que ela não havia desistido. Ricardo continuava aparecendo, sempre nos piores momentos. Nunca para ajudar, sempre para atrapalhar. Chegava sem avisar, exigia ver o filho, fazia promessas vazias que nunca cumpria. Miguel, um dia vou te levar para morar comigo numa casa grande. Você vai ter tudo o que quiser, ele dizia, com aquele sorriso falso que Helena conhecia tão bem. E Miguel, cada vez mais esperto, apenas olhava para ele com uma expressão que misturava desconfiança e desprezo. Eu não preciso de casa grande. Eu tenho minha mãe. Aquelas palavras eram como punhaladas no ego de Ricardo. E por isso, ele voltava sempre mais cruel, mais determinado a provar que tinha poder sobre aquela situação. Certa vez, ele apareceu acompanhado de uma assistente social. Disse que havia feito uma denúncia anônima, alegando que Helena não tinha condições de cuidar do filho, que o menino vivia em situação precária, que não tinha alimentação adequada, que estava sendo negligenciado. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Abriu a casa para o assistente social, mostrou tudo. A casa era simples, muito simples, mas estava limpa. As roupas de Miguel, mesmo sendo poucas e remendadas, estavam lavadas e passadas. A geladeira tinha comida, não muita, mas tinha. E o quarto do menino, apesar de pequeno, estava arrumado, com os livros organizados numa prateleira improvisada. A assistente social olhou ao redor, fez anotações, fez perguntas a Miguel. E o menino, com apenas 10 anos, respondeu com uma maturidade que impressionou. Minha mãe trabalha muito. Ela sai cedo e volta tarde, mas sempre tem comida na mesa. Ela me ajuda com as lições, conta histórias antes de dormir, cuida de mim quando estou doente. Eu não sei o que é negligência, mas sei o que é amor. E minha mãe me ama. A assistente social fechou o caderno de anotações e olhou para Helena com uma expressão que misturava admiração e pena. A senhora está fazendo um trabalho admirável. Não há nada aqui que justifique uma intervenção. O menino está bem cuidado, bem alimentado e claramente amado. Vou arquivar esse caso. Quando a mulher saiu, Helena desabou. Sentou no chão da sala e chorou como não chorava há anos. E Miguel, mesmo sendo apenas uma criança, sentou ao lado dela e segurou sua mão. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Não importa o que ele diga, eu sei quem você é. Aquelas palavras deram a Helena forças para continuar. Mas a batalha estava longe de acabar. Miguel começou a crescer não apenas em tamanho, mas em consciência. Ele via a mãe chegar em casa exausta, via as mãos dela tremendo de cansaço, via os olhos vermelhos de tanto trabalhar, e começou a fazer pequenas coisas para ajudar. Arrumava a casa, preparava café, estudava sozinho para não dar trabalho. Aos 12 anos, ele começou a vender doces na escola para ter seu próprio dinheiro. Helena descobriu e tentou impedir, mas ele foi firme. Mãe, você não pode fazer tudo sozinha. Eu também preciso ajudar. Ela queria dizer que não, que ele era apenas uma criança, que deveria aproveitar a infância. Mas a verdade é que aquele dinheiro extra fazia diferença. E mais do que isso, ela via no filho um orgulho que a fazia acreditar que estava criando um homem de verdade. Dona Irene continuava sendo o porto seguro. Quando Helena não tinha mais forças, quando o desespero batia à porta, era ela quem segurava a barra. Levava comida, dava conselhos, rezava junto. Helena, você está plantando sementes que vai colher lá na frente. Esse menino vai ser alguém na vida. Eu sinto isso no meu coração. Mas será que eu vou viver para ver isso, Dona Irene? Tem dias que eu sinto que vou desmoronar. Você vai ver sim, e vai ser lindo, porque Deus não abandona quem luta com honra. Helena queria acreditar naquelas palavras, mas a realidade era dura demais. Os anos passavam e ela continuava na mesma luta, no mesmo ciclo de trabalho e cansaço, sem conseguir sair do lugar. Miguel, aos 15 anos, já era um adolescente sério e focado. Não se envolvia com más companhias, não dava trabalho na escola, não pedia coisas que a mãe não podia dar. Pelo contrário, continuava vendendo doces e agora também fazia pequenos trabalhos como ajudante em mercados nos finais de semana. E toda vez que trazia algum dinheiro para casa,
Entregava na mão da mãe com um sorriso tímido. É pouco, mas ajuda. Helena segurava aquele dinheiro e sentia o peito apertar, porque sabia que aquele menino estava abrindo mão da própria adolescência para ajudá-la. E isso doía mais do que qualquer humilhação que já tinha passado. Ricardo, agora com menos frequência, mas ainda presente, fazia questão de menosprezar tudo. Miguel, você vai ser um coitado igual à sua mãe, trabalhando feito escravo para ter migalhas. Vem morar comigo, te coloco numa escola particular, te dou uma vida de verdade. Miguel olhou para ele com um desprezo que não precisava de palavras, mas quando falou, sua voz estava firme, carregada de uma raiva contida. Eu prefiro ser coitado ao lado da minha mãe do que ser rico ao lado de alguém que não tem caráter. Ricardo ficou vermelho de raiva, mas não disse mais nada, porque sabia, no fundo, que havia perdido qualquer chance de conquistar aquele menino. Os anos do ensino médio foram os mais difíceis. Miguel estudava com uma determinação quase obsessiva. Queria passar numa universidade pública, queria ter uma profissão, queria dar à mãe a vida que ela nunca teve. E Helena fazia de tudo para apoiá-lo, mesmo que isso significasse passar noites acordadas costurando para pagar os livros que ele precisava. Houve um momento em que ela pensou em desistir. Foi numa noite de inverno, quando a conta de luz veio com um valor absurdo por causa de um erro da companhia. Ela não tinha como pagar, não tinha mais de onde tirar. Sentou na cozinha escura, com as mãos no rosto, e se permitiu pensar que talvez tivesse chegado ao limite. Miguel a encontrou assim. Sentou ao lado dela em silêncio, apenas segurando sua mão. E depois de um longo momento, sussurrou: "Mãe, eu sei que está difícil. Sei que você está cansada. Mas eu prometo, um dia tudo isso vai valer a pena. Um dia eu vou te dar tudo o que você merece." Helena olhou para o filho, para aquele rapaz de 17 anos que tinha os olhos cheios de determinação, e sentiu algo se acender dentro dela. Não era esperança, ainda não. Era algo menor, mais frágil, mas era suficiente para continuar. Pequenas vitórias começaram a surgir. Miguel foi aprovado num programa de bolsas de estudos para um cursinho preparatório. Começou a se destacar, a chamar a atenção dos professores. E pela primeira vez em anos, Helena permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Mas ela não sabia que o maior teste ainda estava por vir. Que a verdade estava prestes a surgir de uma forma que ninguém esperava. E quando a verdade começou a surgir, ninguém mais pôde fingir que não via. Miguel tinha 18 anos quando tudo mudou. Estava no último ano do ensino médio, preparando-se para o vestibular com uma dedicação que impressionava a todos. Seus professores diziam que ele tinha potencial para passar em qualquer universidade que quisesse. E ele queria medicina, queria ser médico, queria cuidar de pessoas, queria retribuir ao mundo toda a bondade que Dona Irene havia plantado em sua vida. Mas para isso, precisava de documentos, certidões históricos, comprovantes. E foi ao buscar sua certidão de nascimento atualizada que a primeira rachadura na mentira de Ricardo apareceu. Miguel estava no cartório, esperando na fila, quando a atendente olhou para o documento e franziu a testa. "Tem algo estranho aqui. O registro de paternidade foi feito apenas 3 anos atrás. Você tem 18 anos, mas seu pai só te reconheceu quando você tinha 15. Miguel sentiu algo gelar dentro dele. Olhou para o papel, leu e releu. Ricardo havia registrado o reconhecimento de paternidade 3 anos atrás, exatamente na época em que começou a aparecer com mais frequência, fazendo ameaças, exigindo direitos. Mas isso significa que antes disso, ele não tinha direito legal nenhum sobre mim? A atendente confirmou com a cabeça. Exatamente. Antes desse registro, juridicamente, ele era apenas um nome, sem direitos, sem deveres. Miguel saiu do cartório com as pernas tremendo. Tudo fazia sentido agora. Ricardo não havia voltado por amor, por arrependimento ou por responsabilidade. Havia voltado para estabelecer direitos legais, talvez para receber algum benefício futuro, talvez por pura crueldade, talvez para ter controle sobre algo que nunca foi dele. Chegou em casa e encontrou Helena preparando o jantar. Ela estava mais magra, mais cansada, mas sorria ao vê-lo chegar. "Mãe, preciso te contar uma coisa." Sentaram-se à mesa da cozinha e Miguel contou o que havia descoberto. Viu o rosto da mãe mudar de expressão várias vezes. Surpresa, raiva, alívio, tristeza, tudo ao mesmo tempo.
Todos esses anos, todas aquelas ameaças, ele não tinha direito nenhum sobre você. Ela sussurrou com a voz embargada. E eu vivi com medo. Trabalhei até não aguentar mais. Tive pesadelos pensando que ia te perder. E ele não podia fazer nada. Miguel segurou as mãos da mãe, aquelas mãos calejadas e trêmulas, e sentiu uma raiva crescer dentro dele, como nunca havia sentido antes. Ele brincou com a gente. Usou a sua ignorância sobre as leis, o seu medo, a sua vulnerabilidade. Ele é um monstro. Helena chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Porque pela primeira vez em anos, ela entendia que todo aquele terror havia sido construído sobre uma mentira. Que ela havia se permitido ser manipulada, controlada, aterrorizada por alguém que nunca teve poder real sobre eles. O que a gente faz agora? Ela perguntou, secando as lágrimas. Miguel olhou para ela com uma determinação férrea. Agora a gente enfrenta ele. De frente. Sem medo. Não demorou muito para Ricardo aparecer novamente. Chegou numa tarde de sábado, com aquela mesma postura arrogante de sempre, pronto para soltar suas ameaças de costume. Mas dessa vez foi diferente, porque quando ele começou a falar, Miguel o interrompeu. Eu sei de tudo. Ricardo parou, confuso. Sabe de quê? Que você só me registrou há 3 anos. Que antes disso não tinha direito nenhum sobre mim. Que todas as suas ameaças eram vazias. Que você manipulou minha mãe usando o medo dela. O rosto de Ricardo ficou pálido. Tentou disfarçar, mas era tarde demais. Isso não muda nada. Eu sou seu pai. Você é um nome num papel, Miguel respondeu, com uma frieza que cortava. Pai é quem cria, quem cuida, quem está presente. Pai é quem acorda de madrugada quando o filho está doente. Quem trabalha até os ossos doerem para colocar comida na mesa. Quem abre mão dos próprios sonhos para realizar os sonhos do filho. E isso você nunca foi. Ricardo tentou falar, mas Miguel não deixou. Você sabe quanto minha mãe trabalhou todos esses anos? Sabe quantas noites ela ficou acordada costurando? Sabe quantas vezes ela passou fome para eu poder comer? Não, você não sabe, porque você nunca esteve aqui. E agora, depois de descobrir que suas ameaças não valiam nada, eu quero que você saiba uma coisa. Miguel deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos do homem que durante tantos anos havia atormentado sua família. Você nunca mais vai entrar na vida dela. Nunca mais vai usar medo como arma, porque eu cresci, e agora sou eu quem protege minha mãe. E se você tentar alguma coisa, se aparecer aqui de novo com suas mentiras e manipulações, eu vou fazer questão de que todo mundo saiba que tipo de homem você é. Ricardo tentou rir, mas o som saiu trêmulo, inseguro. Você acha que alguém se importa? Você acha que sua palavrinha vai mudar alguma coisa? Não é minha palavra sozinha, é a verdade. E a verdade tem um poder que você nunca vai entender. Houve um silêncio pesado. Ricardo olhou para Helena, como se esperasse que ela interviesse, que o defendesse. Mas Helena estava de pé ao lado do filho, com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Não havia mais medo. Não havia mais submissão. Havia apenas uma força serena, inabalável. Você nos fez muito mal, ela disse com a voz firme. Mas não vai mais fazer, porque eu não tenho mais medo de você, e meu filho não tem medo de nada. Ricardo recuou, percebendo que havia perdido. Tentou soltar mais algumas ameaças vazias, mas já não convenciam ninguém. E quando finalmente saiu, batendo a porta com raiva, Helena e Miguel se abraçaram. Acabou, ela sussurrou. Finalmente acabou. Mas a libertação foi apenas o começo, porque algo havia mudado em Miguel. Ele não queria apenas vencer Ricardo. Queria vencer a pobreza, a injustiça, o sofrimento. Queria provar ao mundo que quem vem de baixo pode chegar ao topo. E mais do que isso, queria que sua mãe visse que todo o sacrifício dela não tinha sido em vão. Intensificou ainda mais os estudos. Acordava às 5 da manhã, estudava até tarde da noite. Fazia simulados, revisava matérias, não dava espaço para o cansaço. E quando os resultados do vestibular saíram, ele estava lá. Aprovado em medicina numa das melhores universidades públicas do país. Helena recebeu a notícia e caiu de joelhos no chão, chorando como nunca havia chorado. Mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de vitória. Meu filho vai ser médico.
Miguel a abraçou e naquele momento tudo fazia sentido. Todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios, toda a dor, tudo tinha levado até ali. Dona Irene, ao saber da notícia, também chorou. Abraçou os dois e disse com a voz embargada de emoção: eu sempre soube que esse menino ia ser especial, porque ele foi plantado em solo fértil, foi regado com amor de verdade. Os anos de faculdade foram difíceis, mas Miguel nunca desistiu. Conciliava estudos com trabalhos, ajudava a mãe sempre que podia e continuava sendo o filho que ela sempre sonhou ter. E quando finalmente chegou o dia da formatura, 5 anos depois, Helena estava lá. Com um vestido simples que Dona Irene havia ajudado a escolher, com os cabelos arrumados pela primeira vez em anos, com um sorriso que iluminava todo o auditório. Ela olhou para o palco, viu seu filho de Capelo e Beca, viu o nome dele sendo chamado, viu ele receber o diploma e sentiu que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Mas o que Miguel fez em seguida, o que ele disse no discurso de formatura, foi algo que ninguém esperava. Algo que fez a plateia inteira se calar, que fez lágrimas correrem em todos os rostos, que transformou aquele momento em algo inesquecível. Desta vez, não foi ela quem chorou. Foi o mundo que se calou diante da sua força. O auditório estava lotado. Centenas de familiares, amigos, professores e formandos ocupavam cada assento disponível. A cerimônia de formatura seguia seu curso tradicional, com discursos formais, aplausos educados, sorrisos protocolares. Tudo acontecia dentro do esperado, até que chegou o momento do discurso do orador da turma. Miguel havia sido escolhido pelos colegas, não apenas por ser o melhor aluno, mas porque todos sabiam de alguma forma que sua história era diferente, que havia algo nele que merecia ser ouvido. Ele subiu ao palco com passos firmes, mas o coração batendo descompassado. Olhou para a plateia e encontrou imediatamente o rosto da mãe. Helena estava na 5ª fileira, as mãos entrelaçadas sobre o colo, os olhos brilhando de orgulho. Ao lado dela, Dona Irene segurava sua mão, ambas com sorrisos que iluminavam todo o ambiente. Miguel respirou fundo e começou: boa noite a todos. Meu nome é Miguel e hoje me formo em medicina. Mas antes de falar sobre essa conquista, preciso contar a vocês uma história. A história de uma mulher que, aos 23 anos, foi jogada na rua grávida, sem dinheiro, sem apoio, sem nada além da vida que crescia dentro dela. O auditório ficou em silêncio. Alguns pais ajeitaram-se nas cadeiras, curiosos. Miguel continuou, a voz firme mas carregada de emoção. Essa mulher poderia ter desistido. Poderia ter entregado o filho para a adoção. Poderia ter aceitado que a vida era injusta e que não havia nada a fazer. Mas ela não fez isso. Ela acordou todos os dias às 4 da manhã e foi trabalhar. Limpou casas, lavou roupas, serviu mesas, costurou até os dedos sangrarem. Tudo para que aquela criança tivesse comida no prato, um teto sobre a cabeça e a chance de sonhar. Helena começou a chorar baixinho. Dona Irene apertou sua mão com mais força. Enquanto outras mães podiam ir às reuniões escolares, ela estava trabalhando. Enquanto outros pais levavam seus filhos ao parque nos finais de semana, ela estava fazendo horas extras para pagar o aluguel. Ela não tinha tempo para descansar, não tinha dinheiro para luxos, não tinha ninguém para dividir o peso que carregava, mas tinha algo que nunca faltou: amor. Um amor tão grande que sustentou os dois durante 18 anos. Alguns formandos começaram a se olhar, intrigados. Professores limpavam discretamente os olhos. Miguel fez uma pausa, olhou diretamente para Helena e continuou: eu cresci vendo minha mãe chegar em casa exausta, com as mãos tremendo de cansaço. Cresci vendo ela dividir a comida comigo e fingir que não estava com fome. Cresci vendo ela chorar escondida no banheiro, achando que eu não percebia. E cresci também vendo ela levantar todos os dias, mesmo quando parecia impossível continuar. A voz dele falhou por um instante, mas ele se recompôs. Teve um homem que apareceu na minha vida quando eu tinha 7 anos. Ele se dizia meu pai, mas nunca trouxe nada, nunca ajudou com nada, apenas aparecia para atormentar, para plantar medo, para fazer minha mãe se sentir pequena. Ele usava a lei, usava ameaças, usava tudo o que podia para tentar tirar dela a única coisa que ela tinha: eu. O silêncio no auditório era absoluto agora. Nenhum sussurro, nenhum movimento.
Todos estavam presos a cada palavra. Durante anos, minha mãe viveu com medo de me perder. Trabalhou até o limite para provar que era capaz de me criar sozinha. E quando finalmente descobrimos que todas aquelas ameaças eram vazias, que ele nunca teve poder real sobre nós, algo mudou. Não foi apenas a libertação de um pesadelo. Foi o renascimento de uma mulher que sempre foi forte, mas que precisava descobrir isso. Miguel desceu do púlpito e caminhou até a beira do palco, mais próximo da plateia. Hoje eu me formo médico. E quando as pessoas me perguntam por que escolhi essa profissão, eu digo que foi porque aprendi desde cedo o que significa cuidar. Aprendi com alguém que cuidou de mim mesmo, quando não tinha forças para cuidar de si mesma. Aprendi com alguém que me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de palavras bonitas. Não precisa de promessas vazias. Precisa de ações, de sacrifício, de presença. Lágrimas corriam livremente pelos rostos na plateia agora. Helena estava soluçando, tentando cobrir o rosto com as mãos, mas incapaz de conter a emoção. "Mãe!" Miguel chamou, estendendo a mão na direção dela. "Por favor, vem aqui." Helena olhou ao redor, confusa, assustada. Dona Irene a empurrou gentilmente. "Vai, minha filha. Esse momento é seu." Com as pernas trêmulas, Helena levantou-se e caminhou até o palco. Miguel desceu os degraus e a encontrou no meio do caminho, segurando suas mãos. "Esse diploma não é só meu, é nosso. Porque se hoje eu estou aqui, é porque você me trouxe. Cada sacrifício que você fez, cada lágrima que derramou, cada hora de sono que perdeu, tudo isso está gravado nesse pedaço de papel. Você me deu vida 2 vezes. Uma, quando me trouxe ao mundo, e outra, quando decidiu não desistir de mim." Helena não conseguia falar. Apenas chorava e abraçava o filho com uma força que parecia querer recuperar todos os abraços que o cansaço havia roubado ao longo dos anos. Miguel olhou para a plateia novamente, ainda segurando a mãe. "Eu quero que todos aqui saibam que essa mulher que não teve estudo formal, que não teve privilégios, que não teve ajuda, é a pessoa mais sábia que eu conheço. Ela me ensinou mais do que qualquer livro, mais do que qualquer professor. Me ensinou que a dignidade não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. Me ensinou que a verdadeira força não é nunca cair, mas levantar todas as vezes que cair." O reitor da universidade, sentado na primeira fileira, limpava os olhos sem se importar com quem visse. Mães e pais na plateia olhavam para seus próprios filhos com uma nova compreensão do que significava sacrifício. "Então hoje, quando eu receber esse diploma, não vou guardá-lo para mim. Vou entregá-lo à pessoa a quem ele realmente pertence. A mulher que fez de mim quem eu sou. A mulher que transformou pedras em pão, escuridão em luz, desespero em esperança." Miguel se virou para a mãe, que agora ria e chorava ao mesmo tempo. "Mãe, esse diploma é seu. E a partir de hoje, vou dedicar cada dia da minha vida para te dar tudo o que você me deu. Não apenas coisas materiais, mas presença, cuidado, amor. Você nunca mais vai precisar trabalhar até as mãos doerem. Nunca mais vai precisar ter medo, porque agora sou eu quem cuida de você." Helena desmoronou nos braços do filho, e o auditório inteiro se levantou em aplausos. Não eram aplausos educados de cerimônia. Eram aplausos de reconhecimento, de emoção genuína, de pessoas que haviam sido tocadas por algo maior do que uma formatura. Dona Irene, ainda sentada, olhava para cima e sussurrava agradecimentos, porque sabia que aquela semente que havia plantado anos atrás, naquele encontro casual no mercado, havia florescido de uma forma que ela jamais imaginara. Os meses seguintes trouxeram mudanças. Miguel começou a trabalhar como médico residente e, com seu primeiro salário, alugou um apartamento melhor para a mãe. Nada luxuoso, mas com 2 quartos, janelas grandes que deixavam o sol entrar e uma cozinha onde Helena finalmente podia cozinhar sem que a pia vazasse. Helena, pela primeira vez em mais de 20 anos, pôde reduzir a carga de trabalho. Continuou costurando, mas agora por escolha, não por necessidade. E nas tardes livres, ia à escola onde Dona Irene trabalhava e ajudava voluntariamente, servindo refeições para crianças que, assim como Miguel havia sido, precisavam de um prato de comida e um sorriso acolhedor. Ricardo nunca mais apareceu. Ouviu dizer, através de conhecidos,
sobre a formatura do filho e o discurso que emocionou centenas de pessoas. E pela primeira vez na vida, sentiu algo que se aproximava de vergonha. Mas era tarde demais. Tarde demais para pedir perdão. Tarde demais para tentar consertar o que havia destruído. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Miguel seguiu sua carreira com a mesma dedicação que sempre teve. Especializou-se em atender comunidades carentes, em levar saúde a quem não tinha acesso. E toda vez que segurava a mão de uma mãe preocupada, toda vez que acalmava uma criança assustada, lembrava-se de sua própria história. E isso o fazia ser um médico melhor, mais humano, mais compassivo. Dona Irene viveu o suficiente para ver Miguel abrir seu próprio consultório. E no dia da inauguração, ele fez questão de colocá-la ao lado de Helena para cortar a fita. As duas mulheres que haviam construído o homem que ele era. Sem vocês duas, nada disso existiria, ele disse, com os olhos marejados. E era verdade, porque grandes histórias não são construídas por heróis solitários. São construídas por pessoas comuns, que fazem escolhas extraordinárias, por mães que amam além do cansaço, por amigas que aparecem nos momentos certos, por filhos que sabem reconhecer e honrar o sacrifício. Anos depois, quando Helena já tinha cabelos completamente brancos e rugas profundas ao redor dos olhos, ela estava sentada na varanda do apartamento que o filho havia comprado para ela. Era um lugar bonito, com vista para um parque, onde crianças brincavam e famílias passeavam. Miguel chegou para visitá-la, como fazia todos os domingos, e a encontrou olhando para o horizonte com um sorriso sereno. "No que está pensando, mãe?" Ela olhou para o filho, para aquele homem forte, bem-sucedido, respeitado, e respondeu com simplicidade: "Estou pensando que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento em que achei que não ia conseguir. Tudo valeu a pena." Miguel abraçou a mãe e sussurrou: "Você sempre foi a pessoa mais forte que conheci." Só demorou um tempo para descobrir isso. Helena riu, aquele riso leve de quem finalmente encontrou paz. "Não era força, meu filho. Era amor. E o amor sempre encontra um jeito." Ela perdeu tudo o que tinha, mas encontrou tudo o que era. Encontrou força na fragilidade, esperança no desespero, vitória na luta. E ensinou ao filho que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em levantar cada vez que o mundo te derruba. Porque no final, não são as circunstâncias que definem quem somos. É o que fazemos com elas. É a escolha de continuar quando tudo diz para parar. É o amor que persiste quando tudo parece perdido. E você? O que faria no lugar dela? Quando a vida tirar tudo de você, quando o chão sumir debaixo dos seus pés, quando parecer que não há saída, você vai desistir ou vai encontrar dentro de si a mesma força que Helena encontrou? Porque essa força está em todos nós. Só precisa ser despertada. E às vezes, tudo o que precisamos é de um motivo forte o suficiente para lutar. Um filho, um sonho, uma promessa que fizemos a nós mesmos. A história de Helena e Miguel não é apenas deles. É de todos que um dia precisaram escolher entre desistir e resistir. E escolheram resistir. Que história você vai escrever com a sua vida?